Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gapcast, o podcast dedicado a gestores e líderes empresários que buscam aprimorar suas habilidades em gestão de pessoas e implementar as melhores práticas de liderança no ambiente corporativo. Eu sou Giovanni Oliver, CEO aqui da Marque Consultoria e Treinamentos e fundador do método GAP, uma metodologia voltada para o desenvolvimento e avançado de pessoas, tá? Aqui nós vamos discutir insights estratégicas, compartilhamos aí experiências e trazemos especialistas renomados para ajudar você a transformar a gestão da sua equipe e impulsionar também os resultados do seu negócio. Hoje nós temos um episódio muito especial. Vamos abordar aqui um tema fundamental para qualquer empresa que deseja construir aí uma cultura organizacional forte e colaborativa. Vamos falar sobre felicidade corporativa e endomarketing. Para isso, nós contamos com a presença de uma convidada incrível. Ela que é empresária, fundadora da agência Bloga, especialista em felicidade corporativa e ciência da felicidade pelo método SIM. Ela que é uma referência no assunto quando se trata de implementar programas de engajamento e que realmente transformam a cultura interna das empresas. Então, prepare-se para uma conversa enriquecedora hoje, cheia de dicas práticas e insights que você poderá aplicar diretamente no seu dia a dia como gestor. Fica aqui com a gente porque esse episódio promete, tá? E é com muito prazer que eu recebo aqui minha ilustre convidada de hoje, Gisele Pedroso. Oi, Giovanni, estou muito feliz de estar aqui nesse podcast que tem apresentado conteúdos tão importantes, assistir, reassistir o Renato Bruno, que é meu mentor, assistir o Leandro Figueiredo, que eu conheci na GAP, e virei fã por conta do conteúdo que ele apresentou na imersão. Então, estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir também. E nós, mais do que nunca, que estamos mais felizes ainda. A Gisele participa conosco aqui da formação GAP e hoje vai poder compartilhar um pouco do que ela já repassa aqui para a gente nas palestras e tudo mais. Eu gostaria que você se apresentasse para a gente, Gisele. Você pode compartilhar um pouco mais da sua trajetória, como surgiu essa paixão por felicidade corporativa. Hoje a gente vai falar muito sobre esse tema, né, sobre endomarketing. Como é que surgiu aí essa paixão inicial? Ah, legal. Na minha trajetória, eu comecei com comunicação externa e marketing, mas ao longo do caminho eu fui entendendo um pouco melhor sobre o endomarketing e a comunicação interna, né, que olha para o interno, para o colaborador. Porque o marketing, claro que é muito importante para a gente atrair muitos clientes, mas não adianta eu atrair muitos clientes se meu time não está preparado para atender. Né? Então, o endomarketing, ele olha para isso, olha primeiro para o colaborador, para treinar, engajar, reter esse colaborador, para aí sim eu poder trazer muitos clientes e para eles serem atendidos da melhor forma. Então, eu me apaixonei pelo endomarketing e no caminho também eu conheci a felicidade corporativa. O endomarketing, eles andam lado a lado, né? O endomarketing é uma ferramenta muito importante para manter a felicidade corporativa. A gente vai destrinchar esse assunto hoje, mas é importante, né? A gente vai lidar com a felicidade corporativa. Eu acredito que o veículo que entrega isso seja um endomarketing, só para o pessoal aí de casa poder entender, na verdade, a importância. Só para vocês saberem, quando a Gisele está aqui com a gente na formação, a gente entrega uma caneta para o pessoal, e essa caneta ela é multitarefas, só que eu deixo para apresentar o que acontece com essa caneta quando eu vou chamar a Gisele ao palco, e aí eu mostro para o pessoal, olha, essa caneta aqui, ela limpa a tela, ela é um porta-celular para você poder fazer uma videochamada, por exemplo, e a ponta dela você consegue mexer no celular e tudo mais, e as pessoas ficam vislumbradas com aquela caneta que já tinha passado um dia usando e não sabia as funcionalidades dela, e eu falo exatamente sobre o endomarketing, é isso. Às vezes, quantas vantagens uma empresa tem de benefícios, fala sobre felicidade corporativa e não divulga isso lá dentro, e a Gisele nada mais é do que a pessoa mais especialista nisso, né, ali com a agência Blog. Eu quero que você até comente um pouco aí como que você fez para estar startando ali com a sua agência, uma agência que hoje atende clientes renomados de grande porte, aí, como a Nike, por exemplo. Então, assim, é de grande responsabilidade. E vocês vão ter a oportunidade de estar aqui com uma especialista hoje, que já faz isso para grandes empresas, e você vai ter os insights para aplicar isso hoje. Então, presta atenção nesse episódio, fica aqui com a gente para vocês entenderem o quão importante é
ter esse veículo aí, esse trânsito dentro da própria empresa, trazendo também ferramentas como felicidade corporativa, né? Me explica aqui um pouquinho, Gisele, o que te motivou a fundar a agência Bloga, tá? E como você enxerga o papel dessa agência nessa transformação aí das empresas por meio do endomarketing? Muito bom. A minha trajetória no ambiente corporativo, ela foi de muito desafio, né? Muitos desafios em lideranças distantes, ambientes mais pesados, excesso de trabalho. Então, eu passei um tempo da minha vida olhando para o marketing externo, para a comunicação. E aí, quando eu tive contato com a comunicação interna e o endomarketing, eu entendi que não precisava ser assim, não podia ser assim. Então, eu não me conformei com o meu caminho e quis mudar, né? Mudar essa situação. Nas empresas por onde eu passei, eu acabei não fazendo nada para mudar. Hoje eu tenho essa autoconsciência que, com as ferramentas que a gente tem de felicidade corporativa, a gente consegue mover a liderança para um outro caminho. Na época eu não tinha essa consciência, eu sei que eu podia ter feito a diferença por lugares onde passei, sem ter saído, né, para construir a minha empresa, mas foi o que me motivou, não me conformar com esses ambientes, olhar para o colaborador como peça essencial, né? Não olhar só as tarefas, as atividades, olhar para o bem-estar também do colaborador. Então, eu senti essa necessidade e aí eu fui estudar muito sobre endomarketing, sobre felicidade corporativa e resolvi investir tudo que eu tinha na época para abrir uma nova empresa, para fazer tudo diferente. A gente sabe, tem empreendedores, empresários assistindo, a gente sabe que não é fácil. São muitos desafios, mas... eu mas... queria até parabenizar, porque esse ano fez mais de 10 anos aí, 10 né, a anos. Bloga. Isso Então, mesmo. assim, parabéns, porque a gente sabe que não é fácil empreender no Brasil, e é um desafio, né, e ter uma década aí de preparo, porque a gente sabe que é uma década de Bloga e uma vida inteira ali atrás de experiências que a Gisele Pedroso está trazendo. Então, Com certeza. parabéns, isso é muito importante, e eu super fico animado quando eu vejo mulheres ali à frente dos negócios, empresárias, sabem o quanto que elas precisam se dedicar muito mais para exercer todos os papéis, né? Empresária, mãe, né? Gestora do próprio lar, então, da vida e da empresa. Então, assim, muitos papéis aí, né? Nesse sentido. Então, parabéns, tá? De parabéns aí mesmo. E eu queria entender de você como que a felicidade corporativa se conecta aí com a gestão avançada de pessoas e qual que é o impacto direto que você acredita aí que se observa isso nas organizações, quando você junta felicidade corporativa mais aí uma gestão avançada de pessoas. O que você acha que causa de impacto aí nas empresas? Está totalmente conectado a felicidade corporativa com a gestão de pessoas, porque a felicidade corporativa olha para uma gestão mais humanizada, para uma liderança mais próxima, olhando para o bem-estar do colaborador e colocando as estratégias da empresa, colocando o bem-estar como estratégia da empresa. E a gente sabe que isso tem muito poder, porque um colaborador motivado, comprometido com a empresa, a gente sabe que Feliz, né? entrega muito resultado. Então, a liderança precisa cada vez mais olhar para essa gestão mais humanizada, mais próxima do colaborador, que com certeza ele vai colher muito mais resultados. É bom para os dois lados, né, Gi? Eu vejo o quanto que cada empresário, a gente faz isso lá na Mark, a gente traduz isso e a gente ensina isso lá na Gap também. Eu vejo o quão importante é ter esses dois lados da moeda, porque não é só se preocupar com o colaborador sem se preocupar com o resultado, mas a gente sabe que o resultado só é entregue por pessoas felizes, por pessoas motivadas e engajadas. Então, é um investimento na empresa também, mas também na saúde emocional ali, que é o salário emocional, né, das pessoas que estão ali trabalhando felizes, entendendo o propósito, entendendo o engajamento que precisa ser feito. Esse trabalho que você constrói, eu falo contigo que assim, é um verdadeiro divisor de água nas empresas, né? E as que estão disparadas lá na frente do mercado, que tem resultados, sabe por que tem resultados? Por conta disso, né? Porque muita gente acha que, vou investir em felicidade corporativa, será que traz resultado mesmo? Me diz aí, Giz.
Com Que certeza, é? tem muitos estudos que comprovam, que traz esses resultados, né. Lá atrás eu já vi esses estudos, por exemplo, da Universidade da Califórnia, que comprova que as pessoas mais felizes, elas são 31% mais produtivas, e por isso que elas alcançam o Imagina isso. sucesso mais rápido. E aí tem estudos com médicos, dizendo que os médicos, felizes, eles chegam mais rápido em um diagnóstico correto, que os vendedores são 37% mais eficientes, os vendedores que se consideram felizes e que sabem trabalhar, lidar melhor com o estresse. Então, são muitos estudos que comprovam esses resultados. E contra resultados, contra pesquisas, não há argumentos, né? Por que não, então, eu não implantar na minha empresa? Verdade, verdade. Não, naturalmente a gente escolhe pessoas felizes. Gisele, não tem como. Você vai abastecer seu carro. Você está vendo 2 frentistas ali, um de cara fechada e o outro alegre e sorridente. Em qual que você vai querer abastecer seu carro? Automaticamente, isso é do ser humano. Então, a Com gente quer certeza. e realmente a gente percebe que o atendimento é melhor, que o engajamento é melhor, que a disponibilidade em resolver os conflitos, os problemas vão ser muito melhor. Então, não há o que se falar de produtividade, resultado, não tem nem dúvida em relação a isso. Compensa demais investir na felicidade corporativa, porque você está investindo diretamente no faturamento, no resultado do seu negócio. E aí eu quero entender quais são esses problemas, né? A gente sabe aí entender um pouquinho de felicidade corporativa, mas eu quero saber o que o endomarketing, qual o problema que ele resolve aí pra gente, então, pessoal de casa nos entender aqui e ver o que faz, né? Poxa, ela tem uma agência ali, então, o que isso faz? O que é o endomarketing? Que bicho é esse? Qual que é o problema que ele resolve? São muitos problemas. Se a gente for falar de todos, a gente vai ficar até amanhã, mas a gente fala um pouco mais na GAP sobre isso. Mas eu vou citar os principais problemas, tá? Ótimo. Hoje o Brasil é líder em rotatividade de colaboradores no mundo. O Brasil tem uma taxa de turnover de 56% ao longo do ano. Então, as empresas têm 56% de rotatividade. E a gente sabe, como empresários, o quanto isso custa para as empresas. Então, treinar novamente, contratar, é o tempo da liderança, é o tempo do RH. Então, é um problema muito sério que o endomarketing trabalha com a cultura, fortalecendo a cultura. A gente sabe que a cultura é muito poderosa para trazer propósito para o colaborador saber que o trabalho dele é importante, ele não está ali só para ganhar o salário, ele está ali porque o trabalho dele ajuda outras pessoas. Então, é importante trabalhar essa cultura, reforçar essa cultura. Então, o endomarketing trabalha muito forte nisso, com a comunicação interna, a comunicação da cultura. A comunicação interna também é muito importante para aproximar a liderança dos colaboradores. A comunicação interna é importante para você contar, para você fazer o marketing interno da empresa, você precisa contar tudo o que você está fazendo. A gente atende muitos clientes que têm tantas ações de melhoria, ações até de felicidade corporativa, mas não contam tudo o que fazem. Então, muitas vezes, os colaboradores nem percebem esses investimentos, o que a empresa está fazendo por ele. Então, é muito importante ter, sim, o marketing interno, o marketing do RH, para o colaborador ter essa percepção e até saber como utiliza todos os benefícios, todos os programas da empresa. Então, é mais um problema que o endomarketing resolve, que é a comunicação, o endomarketing, o marketing interno, e o engajamento dos colaboradores também. Então, a gente tem muitas ações de reconhecimento dentro do endomarketing, a gente consegue trabalhar bem isso, e a gente tem pesquisas recentes da InfoJobs, por exemplo, que cita que 86% dos trabalhadores hoje em dia pensam em mudar de emprego. Olha o problema também, né? Quanto que é a porcentagem, Zé? 86% dos trabalhadores. Vocês estão ouvindo isso, empresários? Sim, empresários? Sim. Imaginem que quase 100% dos seus colaboradores estão pensando em mudar de empresa. E 2 grandes fatores são o ambiente tóxico. Então, a gente precisa trabalhar isso com as lideranças e a falta de reconhecimento dos líderes. Então, isso a gente trabalha muito intensamente no endomarketing. Então, são alguns dos grandes problemas que o endomarketing consegue ajudar as empresas. Escutaram aí, empresários, a importância que né, você como líder que enfrenta esses problemas que a Gisele levantou aqui e com ferramentas simples como o endomarketing, que muitas vezes você não conhecia,
você acaba resolvendo todas essas dores, né? A gente trabalha muito isso lá na formação GAP, que é a questão da cultura forte, para criar esse engajamento, né, Gisele? E Gisele vem muito com esse veículo que se faz aí nessas grandes empresas que você atende. E me fala aqui, e a felicidade corporativa agora? Que a gente entendeu que esse veículo que entrega tudo isso é o endomarketing. E a felicidade corporativa, qual que é a importância das empresas aplicarem isso no negócio dela? É uma importância muito grande, uma urgência, porque falando de problemas ainda do cenário do Brasil, falando de cenário de burnout, a população brasileira, 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout, que é o estresse crônico devido ao trabalho. Então, é uma necessidade urgente as empresas olharem para o bem-estar dos colaboradores. Então, a felicidade corporativa atua muito nesse sentido, né? Felicidade, uma liderança mais positiva, mais próxima, e o bem-estar tanto mental, né, quanto físico dos colaboradores. Então, a gente precisa cada vez mais olhar para essas ações. Não, isso é importante, tá? Mais do que isso, trazer aqui de forma que o endomarketing pode ser utilizado para impulsionar, então, a felicidade e o engajamento dos colaboradores dentro da empresa, né? De que forma você acha que isso, que esse endomarketing consegue impulsionar isso? Ele consegue impulsionar a felicidade com uma liderança, trabalhando uma liderança mais aberta, mais comunicativa, entendendo, estando mais próximo ao colaborador, com ações de reconhecimento, de engajamento. A gente fala da importância, né? Vou citar de novo a importância de trabalhar a cultura. Quando o colaborador tem a consciência que o emprego dele tem um propósito alinhado com a empresa, e que a empresa se preocupa com o bem-estar, se preocupa com o desenvolvimento dele, e que a empresa o ajuda a realizar os seus sonhos, isso tem muito poder. E nessa minha jornada do endomarketing, com a felicidade corporativa também, eu falei com muitos colaboradores, a gente sempre tentando entender os motivos dos colaboradores permanecerem em uma empresa, que a gente sabe que a rotatividade está muito alta. E os motivos geralmente são, Gisele, é porque meu líder se preocupou de verdade com a minha vida e com a vida da minha família, é porque eu vi o produto que eu faço ajudando outras pessoas. Que bacana. É porque eu queria que você trouxesse exatamente exemplos. Sim. Ali, seria a minha próxima pergunta, porque muita gente imagina, poxa, Gisele está fazendo isso para a Nike, eu sou pequeno, microempresário, como é que eu vou fazer isso? São ações que muitas vezes não geram R$1 de custo, né, Gisele? Com certeza. E aí me dá mais exemplos, que aí vai anotando em casa, que isso aqui é vida, tá? É aula aí para você poder aplicar no seu negócio urgentemente. Então, não tem nem que gastar para isso, né, Gisele? Dá outros exemplos aí de que maneira a gente possa construir essa felicidade corporativa e trazer mais engajamento através dessa questão. Você falou do reconhecimento, né? Dá exemplos aí para mim, de que forma eu posso fazer para que ele possa se sentir pertencente, reconhecido aí. Legal. O líder, ele estando mais próximo, ele precisa olhar mais perto para cada colaborador, porque entendendo que cada um é um colaborador único e ele precisa estar sempre aberto a esse diálogo mais próximo, ele precisa estar aberto a ouvir os colaboradores, a trazer essa segurança psicológica do colaborador poder contribuir, poder tirar dúvidas, poder trazer ideias. Então, ele precisa estar aberto para isso, porque uma empresa que não aceita ideias, por exemplo, ela não tem inovação. Então, olha a importância do líder estar aberto ali a ouvir todos os colaboradores, a tirar suas dúvidas, a trazer essa segurança psicológica. E o reconhecimento, o líder estando próximo, né? É o que você falou, nem precisa de investimento. Um elogio a um trabalho bem feito, o líder vai gastar 1 minuto por dia elogiando o trabalho de cada pessoa. E isso muda o clima do ambiente. Então, estando mais próximo, mais conectado de cada colaborador, ele consegue fazer esse reconhecimento, ele consegue manter um relacionamento e entender cada colaborador como único. Isso é muito importante. Principalmente esses reconhecimentos públicos, né? Sim. Gisele, que você consegue chegar lá, apresentar para todo mundo, a pessoa se sente extremamente reconhecida e valorizada, né?
Porque ela entende que faz parte do trabalho dela, entrega o resultado, isso gera muito mais engajamento, é importantíssimo e é fantástico esse mundo do endomarketing que a gente está entendendo aqui agora, para que serve essa felicidade corporativa, porque automaticamente isso tudo vai gerando um círculo virtuoso, as pessoas vão podendo estar visualizando uma coisa e a outra, e aproveitando esse gancho, quero que você compartilhe com a gente cases aí de sucesso, de felicidade corporativa, de implementação de campanhas institucionais, programas de incentivo que geraram aí resultados significativos em termos de cultura organizacional, engajamento. Cita para a gente algum aí case que você Claro. tem aí para o pessoal, para compartilhar quem está de casa e ver agora, anota isso aí. Legal. Eu vou compartilhar um case de um trabalho para a Nike, mas que pode ser adaptado a qualquer empresa, pequenas, médias, grandes empresas. A gente tem uma rede social interna, né, uma ferramenta de comunicação interna que é muito importante. A gente sabe que a comunicação ela precisa chegar em todos os colaboradores e não ter ruído, porque quando a empresa não tem canais de comunicação, a gente sabe que as informações são distorcidas e chegam lá na ponta modificadas, e isso causa um grande problema para as empresas. Então, a gente tem algumas ferramentas de comunicação interna e a gente lançou uma ferramenta para a Nike que funciona como uma rede social corporativa, onde a empresa comunica e as pessoas também conseguem contribuir com a sua opinião, elas se sentem mais ouvidas porque elas conseguem participar dessa comunicação da empresa. E o que foi muito legal é que a gente criou um programa onde os colaboradores podiam contar suas histórias de superação, de diversidade, o seu talento. E com isso, a liderança precisou ficar mais próxima dos colaboradores, porque era a liderança que indicava as pessoas que tinham talento, Que superação, legal, que diversidade. Então, isso automaticamente aproximou a liderança do time, melhorou o relacionamento e as pessoas se sentiram mais ouvidas, mais pertencidas. Fora que o programa de comunicação, ele teve muito mais aderência, ele chegou a 90% de aderência, porque as pessoas queriam se ver, queriam ver os colegas, conhecer as histórias dos colegas, queriam conhecer todos os colaboradores, né, queriam se ver ali, e elas se sentiam mais ouvidas, mais pertencidas e participando realmente da empresa, né? Elas tinham essa autonomia, essa participação, isso é muito importante, a gente trazer para o colaborador o quanto eles são importantes para a empresa e o quanto a empresa se preocupa com a participação deles, com a voz deles. Então, foi um case que gerou muito resultado justamente por estar trabalhando ali junto com o colaborador, ele se sente ouvido, pertencido. E aí a gente sabe que isso engaja muito, tem um reconhecimento, fator reconhecimento também, e a aproximação da liderança. Interessantíssimo, não, e eu amo porque a Gisele traz isso, né, com todos os detalhes, com essas ferramentas, ela abre a caixa preta e distribui isso aqui lá na formação GAP, onde ela repassa nos detalhes cada uma dessas ferramentas, onde fazer, como implementar, isso aqui que é importante, vocês não podem perder aí, quando surgir a oportunidade, participem. E felicidade corporativa, Gisele, uma coisa que eu acho muito importante na felicidade corporativa, que eu costumo dizer, muitas vezes o pessoal chama uma agência blogger, por exemplo, para implementar o sistema e achou que está ali feito, pronto, né? E felicidade corporativa, eu costumo dizer que é como se você tivesse, o seu colaborador fosse o veículo, né? O automóvel, ele tem um tanque de combustível, você está injetando combustível ali com programas de felicidade corporativa. Como você não sabe, é interessante trazer, né, uma agência especializada em endomarketing, etc., em felicidade corporativa, que vai estar ali colocando, mas você precisa estar sempre abastecendo, porque ao tempo que esse veículo vai andando, não vai se resolver. E é engano de muitas empresas, principalmente de grande porte, tá? Acontece muito isso, a gente atua na área, né, Gisele? A gente vê isso. Ah, mas eu implementei o programa. Mas você deu continuidade, ele tem que ser perene. As pessoas têm que estar o tempo inteiro sendo motivadas com a relação à felicidade corporativa, dando essa manutenção, né? E como que é esses desafios da implementação? Estou citando um deles aqui para levantar a bola aqui para você, Gisele, mas assim, quais são os maiores desafios que as empresas
enfrentam ao tentar implementar esses programas na primeira vez, durante essa questão da implementação do endomarketing? Como que faz aí para manter uma implementação eficaz e superar esses obstáculos, né, que pode acontecer? Legal. Sabe que um grande desafio, Giovanni, a gente citou aqui que é importante ter o colaborador sempre participativo dessas ações, isso é muito importante, e um dos maiores desafios é envolver a liderança com todas as ações, porque muitas vezes as ações partem do marketing, da comunicação interna, mas se o líder não tiver também engajado com as ações, ele não leva para frente. Pode até piorar, né? Pode até Sim. boicotar o programa. Então é muito importante que o líder ele entenda que as ações são para trazer mais resultados para a equipe deles, né? São para o bem da equipe dele. Então, quando o líder consegue trabalhar em conjunto, aí sim a gente vê muito mais resultados. Então, a importância de trazer tanto o líder e o líder trazer também o time para participar de todas as ações. Isso é muito importante. Gente, isso que a Gisele falou, ela é especialista e ela fala exatamente antes de acontecer, né? Já chega implementando justamente com a liderança, trazendo eles para dentro do jogo, porque sabe que se não comprar ideia, eles mesmos vão boicotar e aí o projeto acaba não andando, né, Gisele? Isso. Não boicotar, mas às vezes eles não entendem a total importância, né? Então, uma dica, o que a gente costuma fazer é sempre começar pela liderança, né? Então, fazer o lançamento para a liderança e passar para eles essa importância deles levarem para o time, pra eles entenderem essa importância. Então, é uma dica aqui para as empresas sempre começar as ações pela liderança, para a liderança ajudar a passar para a equipe. Boa, Muito eu vou aproveitar importante. esse gancho aí, eu quero entender qual que é a importância do papel aí do líder em estar na promoção aí do ambiente de trabalho, né, da questão do bem-estar, da felicidade dos colaboradores, nessa geração aí de gestores, né, nessa criação desse ambiente de trabalho aí que promova isso tudo. Qual que é a importância do papel aí desse líder nesse sentido? É de extrema importância, a gente sabe que muitas pessoas se demitem do líder, né, às vezes não é nem da Você empresa. levantou isso aqui no início do nosso Sim, bate-papo aqui. então é muito importante que ele tenha essa consciência, né, ele está lidando ali com pessoas, ele precisa trabalhar as competências, claro, ele precisa ter as competências técnicas, mas ele está lidando ali com pessoas que têm emoções, pessoas que podem, tem o problema da saúde mental, então ele não pode agir de qualquer forma, né, a gente fala que é bom ser líder, é maravilhoso, mas não é gostosinho, porque justamente a gente precisa se preparar, é uma grande responsabilidade liderar hoje em dia. Então, o líder, ele é responsável pelo ambiente ser positivo, ser tóxico, então ele precisa se preparar para isso e precisa aprender a lidar melhor com as pessoas, com o time, vendo isso como trazendo resultados para ele. Com certeza, se ele tiver uma liderança mais positiva, mais próxima de cada um do time, ele vai conquistar mais resultados. Excelente, excelente. Vamos falar um pouquinho do desenvolvimento profissional também, de gestores e endomarketing aí. Como que os gestores podem aplicar os princípios tanto do endomarketing e da psicologia positiva no dia a dia aí das suas equipes? Me fala um pouquinho aí, para melhorar a performance, né, e o clima organizacional. Legal. Os líderes precisam, então, se desenvolver e eles precisam desenvolver o seu time também, né? É muito importante trazer essa questão do desenvolvimento, tanto para o líder quanto para o time, para ele trazer melhores resultados e para o colaborador ter essa consciência que a empresa está investindo nesse desenvolvimento, porque ele vai olhar para o futuro, ele vai permanecer mais tempo na empresa, ele vai saber que a empresa está se preocupando com o futuro dele, com os sonhos dele, isso é muito poderoso. Então, o líder olhando para o desenvolvimento, ele precisa sempre aprender mais, a ter essa liderança mais humanizada e se preocupar em desenvolver cada vez mais o time dele para ter esses resultados e mostrar para o time o que realmente está sendo feito, né? Passar essa consciência para o time, olha, a empresa se preocupa com o seu desenvolvimento, Bacana. te reconhece e está investindo em você, isso tem muito poder. Agora, Gi, eu quero falar um pouquinho sobre as tendências aí para o futuro, tá? Como que você enxerga nesse mundo do endomarketing, da felicidade corporativa nos próximos anos, tá? Como que os gestores podem se preparar aí para esses novos desafios e mudanças aí?
Me conte um pouco mais. Muito bom. Eu vejo que é uma grande tendência é apostar na tecnologia. A gente está vendo um desenvolvimento tecnológico muito forte, então é importante olhar para a tecnologia, mas também lembrar que o que diferencia, né, nos diferencia da tecnologia é o lado mais humano, é olhar mais para as pessoas, e é isso que vai fazer diferença. Então, Principalmente nesse mundo aí das inteligências artificiais, muito IA. Então, você está me dizendo que no futuro, com todo esse crescimento, cada vez mais, uma gestão mais próxima, mais humanizada, próxima, é que mais vai humanizada. fará a Vai diferença, né? fazer a diferença. E eu também vejo ferramentas tecnológicas como mídias sociais internas, né, que a gente citou aqui. É bacana as empresas olharem para canais de comunicação, olharem para realidade virtual, é uma tendência muito grande. A gente está vendo nas empresas cada vez mais nas ferramentas de treinamento, de comunicação interna também, mas nunca esquecendo essa parte de liderança mais humanizada, de olhar para o colaborador como sendo uma pessoa única ali. Então, eu vejo como tendência a gente se diferenciar na liderança justamente com essa humanização, com essa liderança mais próxima. Interessantíssimo isso, né? Nós estamos caminhando já para o finalzinho do nosso Gapcast de hoje e eu queria uma dica de ouro sua, Gisele. Se você pudesse dar um conselho hoje para os líderes que estão aqui assistindo, que buscam melhorar a sua comunicação, a sua gestão de equipes, tá? Que eles querem promover mais engajamento, qual que seria essa dica de ouro que você poderia deixar aqui para os nossos ouvintes e o pessoal que está lá acompanhando o nosso Gapcast? A dica de ouro, de tudo que a gente falou aqui, realmente se desenvolva, estude para ser líder. A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande lidar com pessoas. É importante a gente estar sempre alinhado com a parte técnica, mas a parte de lidar com pessoas, de saber como falar, de criar um ambiente mais positivo, é muito importante. É uma responsabilidade que a liderança precisa ter, justamente olhando para esses números tão alarmantes que a gente citou aqui do nosso cenário. Então, se desenvolva cada vez mais e olhe para as pessoas como sendo seres humanos, como tendo sentimentos, para a gente tomar muito cuidado ao lidar com as outras pessoas. Verdade. O mundo mudou, né? Isso já era muito importante anteriormente e depois da pandemia isso ficou ainda mais latente. E grandes empresas já tomaram a iniciativa de se trabalhar o endomarketing, de trabalhar a felicidade corporativa e estão tendo resultados, né? É importantíssimo isso. E para finalizar, Gisele, que mensagem que você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes, que são gestores, empresários, empresárias, né, que estão interessados aí em aprimorar suas práticas, suas habilidades de gestão avançada de pessoas? O que você nos diz aí como mensagem final? Como mensagem final e como também uma dica para iniciar, né, essa liderança olhando mais para a felicidade corporativa, olhando mais para os seus colaboradores, comecem a se aproximar mais, a ter uma conexão maior com cada colaborador, entendam que cada pessoa é única, cada pessoa tem seus problemas, a gente precisa permitir que as pessoas tragam os problemas para a empresa também, porque a gente fala muito, até na imersão da GAP, que cada ser humano, cada pessoa é única, mas o presenteísmo é pior que o absenteísmo, né? O presenteísmo é quando a pessoa está ali, mas ela está com a cabeça em um problema. Então, ela não vai ser produtiva ali no dia a dia. Verdade. Ela pode cometer erros, ela pode até cometer um acidente de trabalho, então isso é muito importante. Quando o gestor ele cria essa liderança mais próxima, ele dá a liberdade para as pessoas se expressarem e até trazerem os problemas, ele vai saber como lidar melhor com cada pessoa, e ele vai permitir o absenteísmo, que é quando a pessoa não está na empresa, mas ela está se tratando, ela está resolvendo um problema, mas com a certeza que ela vai voltar mais comprometida com os resultados, ela vai voltar mais preparada para cumprir o que ela precisa. Então, é uma finalização, também uma dica de ouro para a liderança ser cada vez mais próxima, ela permitir que os colaboradores tragam o problema, mas podem ter certeza que eles também vão trazer os seus melhores talentos para a empresa. Isso é muito poderoso.
Importantíssimo. Fechamos com chave de ouro aqui, com esse insight maravilhoso que você deixou. Eu até costumo dizer muito nas formações da GAP, para vários empresários que eu mentoro, que é exatamente isso aqui. A gente não pode ser hipócrita de querer que o seu colaborador engaje com o sonho da empresa, com as metas da empresa, se você, enquanto empresária, também não se propõe a engajar com os sonhos dos seus colaboradores. Se você não entender qual a finalidade, aquilo que ele quer, onde que ele quer chegar dentro da sua empresa, carreira, o que ele quer se desenvolver, quais são as metas que ele quer adquirir, que ele sonha alcançar, se você também não ajuda ele a conquistar aquilo, porque é uma via de mão dupla, Sim, né, é uma Gisele? troca, com certeza. Tem que ser. E aí é para um crescimento de ambas as partes. Não existe empresário sem colaboradores, não existe colaboradores sem empresário. Então, assim, é uma ajuda mútua e a gente precisa comprar os sonhos dos nossos colaboradores. Senão, não funciona. Importantíssimo. Né? Não tem como ter uma equipe engajada se você não engajar com eles. Eu acho que tem que ser até o primeiro exemplo, né? Sim, e eu reforço, né, até enfatizando o que você falou, que conhecer os sonhos do colaborador é a ferramenta mais poderosa de endomarketing que existe, porque você vai saber o porquê ele está agindo daquela forma, vai compreender, vai poder dar uma dica valiosa, né? E olha Para que não poder. deixar ele esquecer do próprio sonho, porque às Com vezes ele está certeza. desviando ali da rota, do objetivo, a gente resgata ele, olha, nós temos isso para cumprir, estou aqui junto, vamos embora, vamos seguir, e a gente se propõe a adquirir aquelas questões, então assim, é fantástico, quem aplica felicidade corporativa, quem aplica o endomarketing, Gisele é especialista nisso, é chover no molhado aqui, a gente vai estar falando para... Nós somos suspeitos, né? Mas a gente colhe os resultados. E a gestão de gente vê isso. pessoas é sobre isso, né? Gestão de pessoas com propósito, é você poder fazer a diferença na vida de cada colaborador. Olha que maravilhoso. Você poder ser líder e poder contribuir com as outras pessoas. Com certeza isso vai te trazer mais resultados também. Gente, é assunto, assim, fantástico. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira conversando sobre esses assuntos, mas que pena, nós estamos chegando aqui no finalzinho. Queria agradecer muito, Gisele Pedroso, por estar trazendo para a gente todos esses insights maravilhosos, compartilhando aí o que ela já faz com a agência Bloga, né, de sucesso, dentro de grandes corporações, com endomarketing, felicidade corporativa. Então, assim, para saber mais, para aplicar mais, pode estar acompanhando a gente aqui, né? Então, assim, nas redes sociais, vai estar aqui embaixo aqui também. E queria te agradecer mais uma vez pela sua presença, por ter vindo aqui diretamente de São Paulo, para vir aqui para Belo Horizonte, no nosso estúdio aqui da Gapcast, para estar compartilhando com a gente insights tão valiosos quanto esses, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigada, Giovanni. Estou muito feliz de estar aqui, poder contribuir um pouquinho. E esse foi mais um episódio do Gapcast. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações e não perder nenhum dos próximos episódios. Nós já temos outros episódios aqui no ar também abordando temas importantíssimos com especialistas que também foram palestrantes na formação Gap. Então aproveite aqui para conferir, tá? Também siga a gente nas redes sociais que estão todas aqui na descrição do vídeo, tanto aqui as nossas da Mark, da Gap, onde você vai encontrar muito conteúdo valioso sobre gestão, quanto também da Gisele, nossa convidada de hoje. E claro, não perca a chance de participar da formação Gap, onde você vai aprender todas as ferramentas e estratégias para alavancar o seu negócio e a sua carreira. Então, até o próximo episódio, pessoal. Bye, bye.